Boa tarde, pessoal, sou o Márcio Silva, estou mais uma vez aqui no programa Coaching para o Sucesso. E hoje eu preparei para vocês aqui algo fantástico, que é o Ricardo Leite, que está aqui comigo. É um grande amigo e um grande mestre de Aikido. E ele vai explicar para nós aqui hoje um pouco sobre essa arte. O que é o Aikido, como as pessoas podem ter acesso a um treinamento genuíno e sério dessa arte, um paralelo dessa arte marcial com as outras artes marciais e também como que essa arte pode ajudar que as pessoas tenham um desenvolvimento humano melhor, que essa é a nossa proposta do nosso programa. E conversando com o Ricardo sobre o Aikido, achei fantástico trazer ele aqui para falar um pouco para vocês sobre essa arte, falar um pouco sobre como que você pode estar, através do conhecimento do Ricardo, melhorando aí os aspectos da sua vida, melhorando a sua mente, preparando para, quem sabe no futuro, aí, ser um praticante como ele, que é um mestre nessa arte, sexto Dan, pela Aikikai do Japão. É um praticante dessa arte dos mais antigos no Brasil e um dos mais graduados. E para nós brasileiros é uma honra ter o Ricardo representando o nosso país lá fora, trazendo essa arte para o Brasil, de maneira a representar essa Aikikai, que é uma grande organização internacional. E Ricardo, muito obrigado pela presença, é um prazer aqui estar com você. E eu queria que você explicasse um pouco, vamos falar sobre você, sobre a sua história, seu envolvimento com o Aikido, como isso começou. Fala um pouquinho pra gente. Eu comecei em 1970 a praticar arte marcial, né? E aí estudar e praticar. E aí conheci o Aikido por acaso, fui fazer uma visita numa academia e me apaixonei à primeira vista, né? Uma das primeiras coisas que me fascinaram no Aikido foi quando eu ia praticar, eu me dar conta de como eu atrapalhava a coisa acontecer de forma natural. Fantástico. Essa foi a primeira coisa que me fascinou, foi assim, puxa, está tudo bem construído, era para dar tudo harmonicamente perfeito, tudo redondinho, e eu que estou atrapalhando. Então, foi a primeira coisa que me fascinou, e até hoje é uma das coisas que me fascina, né? Porque realmente é como você não atrapalhar o fluxo da harmonia. Essa é a grande coisa do Aikido. Interessante. E por que você foi para o Aikido? E qual a diferença do Aikido, por exemplo, para outras artes japonesas? Kung Fu é uma arte japonesa ou não? Kung Fu é uma arte chinesa? Kung Fu não é uma arte só, são várias artes, né? Várias artes, é um termo genérico, né? Assim como a arte marcial é um termo genérico, né? E o Aikido, o Taekwondo, Judô, Karatê, o que difere o Aikido dessas artes? Explica um pouquinho para o pessoal aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que são leigas na arte marcial, alguns conhecem bastante. Então o Ricardo vai aqui ajudar a gente a desmistificar esse assunto. Como a gente conversou, arte marcial é um termo genérico, né? Abrange países e períodos e fases, assim, uma forma muito genérica que seria muito infiel colocar apenas dessa forma. Aikido é uma arte que nasceu no Japão, e a arte marcial no Japão tem as suas peculiaridades, também tem várias linhas e tal. Então, posso abordar, por exemplo, né, a questão da cultura japonesa foi escrita pela espada, é uma forma de dizer, a espada do samurai. Como que isso? Né, porque ao longo da história, por exemplo, desde que constituiu o conceito de imperador e os clãs, com influência já da China, no ano 600, por aí. Isso aí... Antes de Cristo ou depois de Cristo? Depois. Depois de Cristo. Depois. Foi quando começou a consolidar, a configurar uma sociedade mais civilizada, né, esse tipo de sociedade que nós conhecemos no Japão. Sim. E nesse período, até o ano 900, já tinha as formas de forja da espada, eram 5 escolas principais, já estavam formadas. Então, a espada do samurai, ao longo da história, até o fim da época dos samurais, que foi em 1868, ela foi acompanhando toda essa história. Foi império contra militar, militar contra império, clã contra clã, foram séculos de guerra. E a espada aumentando, diminuindo, tendo mais curva, menos curva, e se adaptando aos momentos históricos. Então a espada, o pessoal fala,
a simbologia da espada é o espírito do samurai, né? Sim. E é realmente muito significativo isso, né? Porque o que é uma espada hoje? Para que serve uma espada hoje? Então a gente precisa conhecer um pouco o que ela foi antes, para que ela serviu antes. E ao longo do período histórico ela foi tendo várias funções, né? Quando tinha mais conflito, ela tinha funções mais ativas. Quando tinha menos conflito, ela tinha funções mais ostensivas, né? Quer dizer, um período de não guerra, contava mais qual era a espada mais bonita, quem tinha mais poder econômico. No período de guerra, contava mais quem tinha a espada mais eficiente, né? Para campo, para duelo, diferente em cada período. Em 1600, os Tokugawa foi o clã do shogunato, o último shogunato que teve. Tokugawa. De 1600 a 1868, esse clã dominou militarmente o Japão. Sim. Até então era guerra para todo lado. Guerra civil, imperador contra militar, clã contra clã, enfim, aqueles conflitos sociais. Em 1600, quando estabilizou o período de guerras, então virou uma ditadura militar, não é que ficou em paz, virou uma ditadura militar, uma tensão muito grande. Aí sobraram soldados e faltou guerra. Então é um momento em que alguns dizem que é quando a arte marcial começou a perder a sua eficácia no Japão. Porque até então era para valer, para matar mesmo. Para guerra mesmo. Para guerra. Então eu discordo bastante dessa visão, porque acho que quando você supera a guerra, você está evoluindo, né? Sem dúvida. Eu acho que essa é uma evolução. Sem dúvida. Ainda que não seja quando a gente queria, que não chegou em paz, né? Foi uma ditadura militar. Mas não tinha guerra, era um passo, pelo menos, né? Nesse período é quando se constitui o que se chama de Budô. Até então era Bugei, uma terminologia mais voltada para a luta. E o Budô já voltou uma terminologia voltada para o desenvolvimento humano. Fantástico. Para a excelência, quer dizer, a pessoa configurou mais consolidadamente a figura do samurai, a personalidade social do samurai. Ele começou a usar a partir desse momento 2 espadas. Então, não samurai podia usar uma curta, por exemplo. Sim. E o que é o Budô? Então, o Budô é a primeira fase que a arte marcial no Japão começa a utilizar esse conceito, já que ele não ia usar para guerrear em geral. Ainda haviam duelos, ainda haviam conflitos, mas eram bem menores do que guerras e guerras. Então, ainda havia a questão de você expor sua vida, você tirar a vida do outro. A característica peculiar do Japão no harakiri, né, o seppuku, é você inclusive tirar a própria vida. Então eram tanto as guerras como esse período ainda em que podia ter esse tipo de situação histórico, de uma profundidade humana imensa, né? Esse harakiri é aquela que você vê em filmes, às vezes, o pessoal fazendo aquele suicídio. Suicídio ritual, né? Exato. Mas o que era? Para tirar era honra? Por que contexto acontecia isso? Tinha vários motivos, né? Basicamente, era honra, né? Manter a honra. Tem várias condições, mas era possível ser uma vítima de intrigas, e para você preservar o seu clã e a sua família de uma honra maculada, você talvez tivesse que fazer, entregar a sua própria vida voluntariamente, ou enfim, para mostrar para o seu daimyo, ou para o seu mestre, alguma coisa que ele não estava seguindo um caminho adequado para o clã. Isso existe de alguma certa forma no Japão ainda hoje, ou eu estou enganado? Não. Às vezes algumas situações a pessoa saiu da empresa, cometeu ali suicídio mesmo. Suicídio. Mas tem algum a ver com essa cultura? Não acredito. Não acredito. Acho que o suicídio é suicídio, né? Para quem não é uma coisa muito triste, né? É uma outra situação. Sim. Porque nós estamos naquele contexto histórico, aquele momento, aquele local do período feudal japonês, ele é bem peculiar. Hoje em dia não faz sentido, ainda que a cultura ainda do samurai ainda seja uma coisa que ainda seja muito forte hoje, arregada, isso, graças a Deus, já está superado, né? Então, se uma pessoa chega a esse ponto, é outra condição já, né? Entendi. Naquele momento, o que foi Budô, o que constitui Budô foi exatamente isso, a preservação da honra. Só que, nos melhores casos, porque eram pessoas comuns, então haviam os casos de intriga, os casos comuns, da vida comum. Nos melhores casos, aqueles que ficaram registrados como ideais de conduta de samurai, eram aqueles que mostravam a excelência humana. Então, para você, já que vivia no momento em que matar e morrer
era pertinente àquelas condições, você não tinha como escapar daquilo, como você alcançar uma certa dignidade humana dentro desse ambiente. Preservar a dignidade do outro. Se você tirar a vida do outro, como fazer isso de uma forma digna, para ele inclusive, e para você inclusive. Ou seja, considerando aquele período, era o desafio da época. Hoje em dia não podemos imaginar uma coisa dessa, mas naquela época já era um grande avanço para viver o que era a realidade daquele momento, histórica, né? Então a excelência se encontrava na simplicidade, na humanidade. Isso é o Budô. Budô é quando você pega o caminho da guerra para você desenvolver a sua humanidade, você ter pelo outro compaixão. Que tem tudo a ver com nossos dias. Exatamente, com a humanidade, né? Em todos os períodos. Em todos os períodos de hoje. Né? Só para os nossos internautas aqui situar, você está falando sobre uma questão da arte marcial como um todo, como desenvolveu na África e no Japão. Exato. E o Aikido, ele herdou, ele veio um pouco depois, não veio em 600. Não, aí esse Budô foi se transformando, em 1868 acabaram, encerrou, fechou literalmente, né, por decreto. 1868. 1868. Exatamente. Então a era Meiji, voltou o Império. Em princípio era para dificultar a ocidentalização, né, mas no fim acabou mudando tudo. Então foi um outro momento que já não podia mais, não era mais legal, mesmo você sendo um samurai, você já não era mais samurai, então não tinha mais nada que o levasse a tirar a vida de alguém ou colocar a vida em risco. Então mudou a sociedade. Então outro ponto de passo, de transição para a arte marcial no Japão. Certo. De novo eles ficaram, alguns guerreiros que ainda, por exemplo, os samurais, ficaram mais ou menos perdidos sem saber como lidar com a situação. Então de novo já começou a ter uma reformulação no sentido da arte marcial no Japão. E aí, logo em seguida, vem a guerra. Logo em seguida, nós estamos falando de séculos em 3 ou 4 frases, né? Sim. Então, nós estamos pulando muito para fazer uma síntese, né? Sim. Logo em seguida, historicamente, vem a Segunda Guerra Mundial. E aí, eles perdem a guerra, explodem 2 bombas atômicas num país do tamanho de São, né? As pessoas aí lembram disso, realmente uma grande tragédia no Japão. Não é? Não há uma questão moral se eles mereciam, não mereciam, não vem ao caso. É uma tragédia gigantesca. Sem dúvida. Né? E não é o tema da nossa conversa. Mas, enfim, o Aikido nasce... O fundador do Aikido, ele começa a trabalhar, chama Morihei Ueshiba. Ele começa a trabalhar a sua particularidade na prática da arte marcial por volta da década de 1920, por aí. E ele tinha uma coisa a ver com os samurais ou não? A arte marcial toda a cultura japonesa era envolta por esse espírito, por essa ideologia, né? Sim. A excelência humana. Não diretamente, mas toda a arte marcial, diferentes níveis, por exemplo, o que o Ueshiba Sensei, né, o mestre, o fundador do Aikido, ele buscava, tinha sempre muito a ver com essa linhagem, porque essa linhagem, na época dos samurais, por exemplo, de 1600 a 1868, nesse período feudal, sem guerra ainda, existe um conceito que nasceu que chama Bunbu-ryudo, ou Bunbu-ichi, que chama a espada e a pena em comum acordo, um caminho só. Significa que a parte cultural e a parte militar, e eram os militares que dominavam, tinham que entrar em equilíbrio. Sim. Então aí toda a cultura japonesa que foi constituída a partir desse momento, nessa fase aí, ficou arraigada com, né? E o Aikido outra, claro, toda essa... Em todos os âmbitos da sociedade. que você chamou, né, de cultural, que foi... Exato. O sensei... Morihei Ueshiba. Ueshiba. E chama, então, o mestre, como que é o termo que você falou? O sensei. O sensei. Não é apenas sensei. Ou se refere a uma pessoa mais especial, né? Ah, ok. É um fundador? Um grande mestre. Qualquer pessoa pode ser o sensei. Não é qualquer pessoa significativa numa arte. Isso faz arte marcial japonesa. Isso, é um termo japonês. É um termo japonês. E aí ele, voltado a esses conceitos clássicos, da onde saiu, os militares foram buscar na nobreza, a nobreza buscou nos clássicos chineses, nos clássicos indianos, no budismo, enfim, toda essa formação era
a fonte de estudo do Morihei Ueshiba, né, do fundador do Aikido. Em 1920 ele começou a ter esse estudo mais particular, mais para ele mesmo. E foi desenvolvendo, junto com as pessoas que o acompanhavam e tal, desenvolvendo uma própria linguagem. Tem muitos discípulos ou não? Como foi? Na época não, né? Na época eram poucos, né? Tem uns vivos ainda hoje? Alguns vivos. O meu próprio mestre é vivo ainda. Foi discípulo, que fantástico isso. Mas já no período pós-guerra. No período pré-guerra, o desenvolvimento do Aikido ainda era bem íntimo do fundador e com os seus próximos, ali dentro do seu próprio âmbito mesmo. E aí que está interessante, porque quando explodiu a guerra e quando o Japão perdeu, o imperador declarou publicamente que ele não era um deus, né? Então, enfim, caiu toda a estrutura social japonesa e não dá para a gente imaginar o tamanho dessa situação. E o fundador entendeu, ele, a família dele, os discípulos próximos, entenderam que o Aikido poderia contribuir com o reerguimento da moral social, com as pessoas realmente voltarem a ter ânimo e vida, né, para poder voltar a lutar, reconstruir o Japão, reconstruir a vida. E ele, nesse mesmo âmbito, ele entendia, dentro do estudo e da prática e da vivência dele, que o Aikido seria um instrumento para tanto ajudar os japoneses, como despertar, contribuir para que as pessoas entendessem no mundo inteiro a sua irmandade, como o ser humano é uma família. O Aikido poderia ser um instrumento que favorecesse isso. Né? Só para nós internautas situarem também, isso então acontece mais ou menos em 1945, depois da guerra, é isso? No fim da guerra já começa a ter, em 45 já começa a ter. E ele começa esse movimento social, posso dizer assim, ou realmente colaborando com todo o movimento do Japão, junto com algum governo, junto com então, o imperador, ou foi uma coisa mais particular, o movimento dele, na escola dele? Como que foi isso? Os dois juntos, quer dizer, havia uma organização japonesa que organizava as artes marciais do governo, então o Aikido estava incluído nesse âmbito e realmente abriu as portas publicamente à sociedade, né? Foi quando ele, até então era íntimo mesmo, né? Foi quando eles decidiram realmente abrir as portas. Até então, para ser discípulo do fundador, era um trabalho bastante grande. Para ser aceito, era um trabalho bastante grande. E como que foi? Como que isso colaborou? Ele conseguiu realmente ter todo esse efeito que ele queria de contribuir com a sociedade, o movimento da sociedade? A partir desse momento, por natureza, o Aikido toma impulso próprio, né? Então, cada discípulo, o próprio fundador, ao longo da sua vida, teve vários Aikidos, né? Então, enquanto ele estava começando a entender o que ele queria, quando ele já estava amadurecendo, quando já na fase final da vida dele, ele tinha diferentes fases do que é o Aikido para ele. O Aikido, então, interage com a pessoa no decorrer da sua vida, do seu processo, processo de amadurecimento até. Exatamente. Fantástico. No desenvolvimento humano mesmo. Não é só técnica, então. Você vai aprender um monte de luta, aquela coisa toda para defesa pessoal, que vem filme, não é isso? Então, por isso que eu acho interessante a gente ver o contexto. Você vê que toda vez que a gente supera uma fase de guerra, a gente reorganiza o sentido da arte marcial, né? É muito dramático, e qualquer pessoa de bom senso que vive ou tem experiência com alguém que viveu e conhece o que é uma guerra, essa coisa de herói é legal, o samurai bonito, vencendo o vilão no final do filme, você tomando refrigerante, comendo pipoca no ar-condicionado do cinema. Sim. Então você vê o bem vencendo o mal, aí com musiquinha, isso é bonito. Agora, a guerra de verdade não é bonita, né? Você imaginar uma pessoa tirar a vida de outra pessoa com as próprias mãos com uma lâmina, é uma coisa, né? Então, se você falar sério... Não tem ideia de como que é isso. A gente vive uma cultura completamente pacífica até no Brasil. Né? Imensurável, né? Graças a Deus, né? Sem dúvida. Então, quando o fundador, se você falar como desenvolvimento humano da arte marcial, e você vê a proposta do fundador, as técnicas são exatamente isso, dentro do entendimento do Aikido para ele. O Aikido, para ele, era um instrumento de desenvolvimento humano e espiritual. O que quer que isso significasse para ele. Sim. Né? Mas era como ele se relacionava com a sua prática. Ele rezava muito, uma pessoa que fazia muitas orações
na linha do shintoísmo. E ele entendia que o Aikido era uma forma de orar com o corpo. Olha que fantástico. No shintoísmo se chama Misogi, e ele foi um termo adotado pelo Aikido em função do fundador sempre usar. Significa você estar praticando para você purificar. Como eu falei no começo, sobre a minha primeira impressão do Aikido, né? Como eu atrapalhava a harmonia do fluxo. E é esse, bem primariamente, a ideia do Misogi. O que é esse atrapalhar a harmonia do fluxo? Explica um pouquinho para os nossos internautas como que isso funciona dentro do Aikido. Uhum. O fluxo ele tem 3 formas de manifestação que o professor, né, o mestre Ueshiba, colocou para nós como referência. São 4, na verdade, 3 formais. Referente ao concreto, ao mais fluido, que vai assim do concreto, fazendo um creme até se diluir, e o líquido, que é o mais dinâmico mesmo. E a própria natureza essencial da energia. Chama Kotai, Jutai, Ekitai e Kitai, que é o último, mais elevado. Então, as formas, as técnicas, né, as formas de prática são minimamente em dupla, representando técnicas de ataque e defesa, nesses formatos, situações mais concretas, com mais força, mais intensidade de conflito e tal. Isso no começo da prática, é isso ou não? Tem nada a ver. Durante toda ela. Durante toda a prática. São manifestações distintas da energia, da natureza da energia. Sim. Então você pode praticar uma técnica com uma natureza mais concreta, a mesma técnica com uma natureza mais fluida, e uma mesma técnica com uma natureza mais líquida, bem mais abstrata. Sim. Então, e aí vai diferentes níveis para essa prática. No nível inicial você pratica segundo a orientação dada pelo mestre. Nível inicial a gente chama de Shu, obedecer, preservar. Então você vai colocar o pezinho e a mãozinha segundo os seus ancestrais construíram aquele projeto para você entender e se localizar, aprender a falar a linguagem corporal da arte. Sim. Nessas 3 formas. Então, propostas mais concretas, né, e vão se dissolvendo os mesmos estudos em diferentes situações. No nível intermediário, você já começa a quebrar essas informações. Então, o que é que o mestre falou? O mestre falou que o pé aqui e a mão é ali. Isso porque ele aprendeu com o mestre dele, ele preservou essa forma que ele, né, chegou até você pelas gerações. Agora eu entendi que para mim, diante da minha história, minhas condições físicas, enfim, para mim, pessoalmente, individualmente, o pé fica um pouquinho mais para lá, para eu atingir o mesmo objetivo que eu aprendi, que os ancestrais queriam que eu cumprisse. Começa uma certa liberdade ali para você desenvolver ali a sua arte, pode dizer assim, os origens de Aikido, é isso mesmo? O seu próprio Aiki, né? O próprio Aiki que chama. Aiki. Que seria a sua expressão? Numa tradução sempre simplista, se refere a um caminho, uma linha de jornada, uma via. E Aiki é o foco da arte, que significa Ai, harmonia. Já o fundador do Aikido já interpreta como amor, que em japonês tem uma ligação muito próxima na expressão. E Ki significa energia vital, num resumo muito breve, né, para a gente poder desenvolver a conversa. E o terceiro, o que é? O terceiro nível. Então, no primeiro nível você obedeceu a forma. No segundo nível você aprendeu a desenvolver a sua própria linguagem dentro da forma. O pé, para mim, fica melhor ali. Né? E eu vou aprender a aplicar uma técnica, a receber uma técnica, a interagir com a aplicação e recepção. No primeiro nível eu estou preocupado com a forma. O sensei mandou colocar o pé aqui e vou estudar colocar aqui. No segundo nível, quando eu vou começar a entender a minha forma, eu começo a entender mais o fluxo. Então eu equilibro a forma com o fluxo. Eu coloco o pé aqui porque o pé aqui, a forma talvez não esteja como o sensei falou, mas o fluxo está mais harmônico para mim aqui. Sim. Então esse é o seu Aiki, essa é a sua forma de se harmonizar com o fluxo. Fantástico. Né? O terceiro nível é o nível mais avançado em que você já não independe da forma. Quando você extraiu da prática formal, de técnicas e tal, experiências suficientes para acessar o que significa Aiki, como eu me harmonizar comigo mesmo, como me harmonizar com o outro, como me harmonizar com o ambiente, nos níveis possíveis que eu possa entender.
Para o Shiba Sensei, por exemplo, ele propunha desenvolvimento espiritual. Para isso que servia. Para ele era isso. E esse caminho que você está falando, né, então, pelo que eu entendi, lá no final, ele já deixa de ser um caminho, abandonado esse caminho? Como que é isso? Então, a questão é, a quarta natureza, você vê que nós falamos de 3 naturezas, de concreta, fluida e líquida. A natureza essencial chama Kitai, a natureza própria da energia. Nesse nível, dentro de uma perspectiva que eu entendo, não é um nível que você treine. É um nível de espontaneidade. Em todas as situações, dos pensamentos, a forma de lidar com as pessoas, de lidar com a vida, é isso? Dentro do possível. Esse estado normalmente ele é intermitente. Salvo uma pessoa, já um ser já mais no outro estágio evolutivo, para os seres humanos comuns, normais, esse é um estado intermitente. Eles são lampejos. Então, eventualmente, todo mundo já fez um movimento, como chutar uma bola, que a bola vai longe. Você tenta fazer aquele mesmo chute e não consegue. Fura a chuteira e não sai o chute. Verdade. Mas se você não der a devida atenção para isso, você acha que foi sorte. Mas é um potencial que está dentro de você. Você não fez força nenhuma. Você fez um movimento, eventualmente não foi nem físico, às vezes você se move emocionalmente. Você tem uma resposta mental com tal eficácia que não é o comum seu, assim, brotou de você. E se você criar um ambiente de estudo em que você propicie alinhamentos físicos, emocionais e mentais, que você possa contemplar esses momentos e minimizar o intervalo entre eles, e maximizar o potencial deles, isso significa que você está aprendendo, isso eu chamo de Kitai, né? Esses momentos são quando a natureza da energia brota de vocês espontaneamente. Fantástico isso. Quem está ligando para nós agora aqui no seu computador, aqui no TV Pax, e as pessoas que já estão escutando a gente, mande sua pergunta aqui para o Ricardo Leite, mestre de Aikido, ser estudante, representante da Aikikai aqui no Brasil, uma pessoa que tem um dos grandes brasileiros e percussores dessa arte. Manda sua pergunta para o radiopax.org.br. O Ricardo está aqui, vai responder algumas questões. Nós estamos falando hoje sobre Aikido, uma arte japonesa fantástica. Continua acompanhando com a gente. Ricardo, diz uma coisa. Você estava falando dessa questão da harmonia, de como a pessoa interage com, inclusive dessas fases. Como que isso se dá nos dias de hoje? Como o Aikido porque o Aikido é importante para hoje, se uma pessoa praticar o Aikido? Que tem todo esse legado que a gente percebeu, que você falou, desde lá você contou uma história aí de mais de 1000 anos, começou em 600, né? Enfim, fantástico. E como que toda essa trajetória, porque você vê, você está aqui hoje, né? Então as pessoas, a gente pode estar falando que nós estamos falando uma entrevista de Aikido, as pessoas poderiam estar esperando aqui uma pessoa talvez com um kimono, né? Fazendo toda aquela demonstração, aquele gesto que você está aqui, né? Bem elegante, e batendo um papo aqui sobre essa arte. Então, como que isso colabora para as pessoas no dia de hoje? Por que é importante hoje praticar o Aikido? Esse é um ponto, né, essencial. O que é o Aikido? A gente já deu uma abordagem, né, porque não tem definição. Por natureza da arte e da origem da arte, como nós falamos, Aikido tem inúmeras traduções literais. Para você pegar a palavra e traduzir literalmente, tem várias possibilidades. E interpretação, então, né, são mais amplas ainda. E na prática, então, vira infinito dentro de cada pessoa, né? Então, e para que serve? Nós começamos falando da espada. Para que serve uma espada hoje? É uma coisa... Se você não conhece uma espada, o que é comum, né? Poucas pessoas conhecem uma espada original de samurai. Sim. E quando conhecem, vão no museu e pouca informação tem ali, né? Tu usa espada? Oi? No Aikido você usa espada? Nós praticamos uma espada com madeira, de madeira. Tá. A gente não usa espada de aço. Simboliza uma espada. Exato. Tá. Como referência, como nós falamos, o fundador usou bastante a linhagem, a ideologia, pensamento, inclusive movimentos vindo dessa raiz do samurai, né?
E no samurai também é uma forma genérica de se referir, tem várias linhagens, mas enfim, dá para entender o contexto. Hoje tem peças, porque são obras de arte a espada, e tem peças que são tesouros nacionais. Não porque é uma espada, porque foi do imperador, mas porque é uma obra de arte de altíssimo nível, refinamento muito mesmo sofisticado. São mestres espadeiros, não são ferreiros que fazem a ferradura do cavalo. Sabe? Tem todo um ritual, tem todo um preparo. Como eu falei, desde 1900 já tinham 5 escolas desenvolvidas de tipos e formas diferentes, e você forja com diferentes metais a 900 graus, 800, 900 graus, por meses, forjando, fundindo metais diferentes. A 1200 graus você tempera a área de corte, chama Ramon em japonês, e depois de meses com 900 graus, marteladas, choques térmicos, tem autores que você só identifica por uma vírgulazinha, né? É uma vírgulazinha desenhado propositadamente na espada. Você, às vezes, quem não conhece muito, tem que colocar uma lupa lá para ver. E não está escondida, é uma peça assim. Exatamente. Então, quando fala que o espírito do samurai, realmente era uma peça de uma profundidade artística muito grande, é muito significativa, é muito inspirador. Toda a proporção da espada, as dimensões e cada elemento dela, os desenhos, as texturas, os formatos, a curvatura, cada elemento compõe um conjunto harmônico. E toda a harmonia justifica cada ponto, cada elemento que está lá. Então, é sistemicamente construído com uma harmonia. Às vezes nós vemos pessoas reproduzirem a espada de samurai mitológica do cinema, e muitas vezes até com grande trabalho, mas sem a menor noção. Você vê uma desproporção ali que nem no cinema não vai ficar bonito, né? Sim. Porque a pessoa não conhece. É o que é comum. Então, para que serve isso hoje? Para muita coisa. Você vê uma obra de arte com essa dimensão, com essa profundidade de... O que é praticar espada hoje, que você estava falando? Oi? O que é praticar a espada hoje? Então, praticar a espada é outra coisa. Você praticar a arte da espada, de usar a espada, é uma outra história. Você apreciar a obra de arte, essas peças são peças para colecionismo, para estudiosos, não são peças para você ficar usando, cortando cana, né? E acontece quando cai na mão de um leigo, né? E mesmo essa questão de identificar essa obra de arte, talvez seja importante para uma atenção. Hoje nós temos que ter com alguns aspectos da vida, ou a arte não aborda essa questão? Então, eu gosto muito da espada porque, por exemplo, se você for apreciar um quadro, primeiro você precisa ter referência sobre o que você está vendo lá, senão você só acha bonito ou não, né? E você vai apreciar, mesmo sem entender, você vai apreciar. Uma espada, se você tiver acesso, né? Eu, graças a Deus, tenho a grande sorte de ter acesso a centenas de lâminas através do meu professor, né? O professor Laerte Ortaiano, que ele é um colecionador, um antiquário, que ele me propiciou oportunidades de fazer, inclusive, exposições com várias lâminas originais. E o que dá o polimento para ela é o que faz com que ela brilhe, com que ela mostre essas características artísticas. E qual a importância disso para a pessoa hoje? Então, para que, no meu caso, eu posso até sentir a obra de arte, posso até sentir como ela funciona, né? Mas para que serve a arte? Para inspirar. Para inspirar. Como um ser humano conseguiu fazer aquilo ali? Qual o significado, inclusive, que ela podia, inclusive, matar? Mas você vê que hoje é o menos importante uma espada que corta. Sim. Mas ela corta. O que é inspiração para a vida? Como o Aikido aborda essa questão da inspiração para a vida? Quando você observa e se inspira com o desenvolvimento humano que um artista foi capaz de expressar na composição de uma obra qualquer, aí já não é mais a espada. No nosso caso, como falando de arte marcial, a espada é muito inspiradora nesse sentido, né? Porque ela trata de vida e morte diretamente, né? Não apenas a arte, mas como o sentido dela. Né? E você acha que as pessoas hoje estão trabalhando mais a favor da morte ou a favor da vida? Como o mestre Aikido? Diferente, desequilíbrio, diferente, né? Há muito desequilíbrio aí, né? Você vê, quando nós falamos do nível superior de Aikido, você perguntou para que serve, né? Eu tentei colocar a respeito da espada. Para que serve a espada hoje? Para você apreciar, para você se inspirar e você sintonizar com esse nível
de desenvolvimento humano capaz de fazer uma obra de arte nesse nível. Né? O Aikido é igual. Como você pode corporalmente vivenciar, colocar o que você acredita que você pensa, o que você acredita que você sente em xeque com aquilo que você faz. Porque eu acredito que eu respeito você, eu acredito que eu gosto de você, e eu realmente respeito e gosto. Só que na hora de tocar corporalmente, pode ser que eu seja tão defensivo que eu o agrida. Então, fisicamente, há uma dissonância aí. E esse alinhamento físico, emocional e mental é que é exposto dentro da prática do Aikido. E aí você aprende, começa a tomar consciência disso. Isso vai levar muitos anos para você chegar a um nível interessante de desenvolvimento de Aikido? Sempre é particular, né? Obviamente, eu não conheço ninguém que, né, que chegou fácil aí. Não trabalho raso, não trabalho de um mês. Né? Não é? Talvez nem de um ano, acredito eu. E talvez, não sei nem se uma vida só dá conta, né? Pois é. Não é? Porque hoje, você vê, vive hoje uma questão muito do imediatismo, né? Então, muitas vezes a pessoa deve procurar você hoje, talvez, para aprender a praticar o Aikido, e talvez já quer ficar, talvez em questão de 1 mês, 2 meses, 6 meses, ali um mestre no domínio da arte, né? E como que você lida com isso? Com essa ansiedade das pessoas, esse desejo que hoje é muito latente no ser humano, de querer tudo para ontem e sem esperar o processo natural que uma arte como essa, tão refinada, requer. Uma das referências do Aikido, por exemplo, na técnica, é que você aproveita a energia do outro, da agressão, para voltá-la contra o próprio agressor. Então, você não intervém, não reage. Porque quando você reage, em princípio, você reafirma aquilo. Então, o princípio da não ação, da não reação, é você simplesmente assimilar aquilo. E é isso que a gente estava conversando sobre o nível superior de Aiki. O que é fazer Aiki hoje, nos dias de hoje? É você ter atenção ao que está acontecendo. Qual é o fluxo? Qual a natureza do fluxo? A pessoa entrou hoje e quer fazer arte marcial porque ele acha que é bom para a defesa pessoal, ele quer lutar. Outro entra porque ele é esotérico, acha que o Aikido desenvolve espiritualmente e ele quer praticar isso para desenvolver. Ok, são todos bem-vindos. Vamos fazer as técnicas básicas e buscando o entendimento do Aiki. O que é Aiki? Por isso é fundamental que as técnicas tenham a sua coerência de eficácia. A sua eficácia não está em você pensar e fantasiar ser um samurai ou ser um Steven Seagal que vai jogar o ladrão pela janela. Isso aí é fantasia, infantilidade. Né? Talvez tenha um processo de começo para ser natural e depois, com certeza, numa mão de um bom profissional como você, isso é trabalhado de uma forma... Na mão dele mesmo. Né? Na mão dele, obviamente, o ambiente a gente vai procurar construir, né? Mas é importante que ele tome consciência por si mesmo. Na hora que ele entrar em contato consigo mesmo, diante da referência do outro, como eu falei, eu posso ter um grande respeito e admiração por você sem querer agredi-lo. Aí eu vou começar a tomar consciência de mim. Você falou um ponto muito interessante aí, que foi a questão de quando eu reajo a algo, eu potencializo aquilo, é isso? Eu estou reafirmando, né? Reafirmando aquilo. Isso é fantástico que você pode perceber isso no nosso dia a dia. Eu acho que até as pessoas falam muitas vezes, que eu acho interessante aquela questão, eu tenho que ser sincero, então eu tenho que me expressar, tenho que gritar, tenho que xingar, brigou comigo, eu devolvo novamente, né? E aquilo é uma afirmação que eu estou querendo colocar como, às vezes, o que eu sei mais, que eu sou melhor. E a ideia é justamente o contrário, parece. Parece que eu estou realmente mostrando que, na verdade, não é nada disso, né? Não é? Estou usando mais o golpe do que realmente Exatamente. evitando ele ou conduzindo para o outro, né? Fantástico isso. Esse é o conceito básico, porque a questão de você subjugar alguém ou ser subjugado por alguém pode acontecer, assim, salvo você ser um militar em guerra, um policial em confronto com um bandido, situações, né, semelhantes, você não precisa de usar o confronto físico. Né? Então, o mais importante é que você esteja lidando e percebendo que se você sabe se posicionar diante de uma situação, você tem já as referências sobre a transição, você é capaz de transitar entre uma condição concreta a uma abstrata. Sei. E a sua experiência, quantos anos você já ministra sessões de Aikido? 31 anos. 31 anos. E nesses 31 anos, óbvio, muitas pessoas passaram, né, sob a sua tutela. E
Como é a sua experiência? Como que isso realmente desenvolve as pessoas a prática do Aikido? Se faz isso, talvez dois exemplos, para a gente poder entender melhor. Como que isso, o que melhora? Qual o valor que realmente a pessoa começa a desenvolver? Que ela começa a acreditar sobre a vida? Que você tem olhado e falar, poxa, essa pessoa está indo realmente no caminho, do Budô, né, que você falou. São 31 anos, né? São muitas situações, né? O interessante é como cada um consegue assimilar o Aiki para si, fazer o seu próprio Aiki. Por exemplo, antigamente, por exemplo, na época do meu mestre quando iniciou o Aikido, já iniciou como discípulo do fundador do Aikido. Entrou lá, primeiro dia, já discípulo, apresentado, fez toda a formalidade e virou discípulo. E seguiu até hoje, é um dos grandes mestres no Ocidente, né? E chama Yamada, Yoshimitsu Yamada, meu mestre. Agora, atualmente, quando o fundador abriu as portas para o Aikido, para a sociedade em geral, isso já não começou mais a ser dessa forma. Então as pessoas vêm para experimentar, por exemplo. Eu achei legal. Então, diferentes níveis vão sendo, né, vivenciados no Aikido. E eu vejo que sempre o Aikido tem algo a contribuir. Não teria espaço na minha escola para atender todo mundo que diz que vai voltar. Né? Porque sempre é marcante. Né? As pessoas às vezes não conseguem voltar porque tem a vida e tudo, mas sempre é marcante na vida da pessoa. Né? Mas às vezes não é o caminho dele. Né? E aí vai a relação do discipulado com o mestre. Aí realmente... Mas a vivência essa primeira experiência é algo que marca e vale a pena então você realmente experimentar talvez uma prática de um Aikido, né? Vale, e tem um órgão hoje mundial que congrega isso? Como que é isso? Tem vários ramos, né? O grande ramo da família Ueshiba, que quando faleceu o fundador assumiu o símbolo maior do Aikido, o filho dele, chama Dosho, né? É mais do que o presidente, né? É o representante máximo da arte ali, né? Representante, né? Não é o cara que manda, não é o cara que, né, o ditador, é o representante daquilo. E a gente segue a linha familiar. Então hoje em dia é o neto, o filho dele já faleceu, então assumiu o neto. Essa Ikigai que representa é ligada a esse pessoal? Exatamente. Essa é a fundação Ikigai do Japão. E o seu mestre hoje ele mora no Japão? Não, meu mestre foi um dos primeiros, né, discípulos do fundador a sair do Japão para ir para o Ocidente e difundir no Ocidente. Então ele está sempre indo e voltando para o Japão, mas ele reside em Nova York. Nova York. Você vai muito para lá, muito para o Japão? Como que é essa rotina? A gente se vê toda hora. Ou eu vou para lá, ou ele vem para cá, ou a gente se encontra aqui na América Latina, tem um trabalho na América Latina muito significativo, né? Você é o responsável por esse trabalho na América Latina? Eu sou um dos membros sêniores. Ok. Né? Quer dizer, hoje se chama Sansuikai International, que é o grupo dele que abrange grupos na Europa, grupos nos Estados Unidos, grupos na América Latina inteira. Né? Nos Estados Unidos ele é presidente da Federação Norte-Americana, que é a maior entidade lá. E tudo isso é ligado ao Ikigai. Ele é um delegado da Fundação Ikigai, da família Ueshiba, que vem pelo Ocidente difundir e ensinar. Né? Então, e hoje você trabalha full time com o Aikido? Todo dia você está colaborando com as pessoas, fazendo as suas sessões. E me diz uma coisa, a gente ficaria mais tempo aqui falando, com certeza o tempo é curto para a gente explorar toda essa ideia, mas se a pessoa quiser praticar um pouco mais o Aikido, o que ela tem que fazer? Como ela te procura? Como ela te encontra para explorar mais sobre isso? Tem um site, um telefone, alguma coisa que pode deixar com a gente? Bom, se você quiser procurar a mim, o site chama Bushinkan, www.bushinkan, BUSHINKAN, .com.br. É ricardoleit@bushinkan.com.br. Maravilha. A gente tem uma escola lá na Augusta, chama Nehan, Academia Nehan, entre Oscar Freire e Estados Unidos, né? E como você falou, é importante, independente de ser comigo ou não, porque tem alguns outros professores também significativos e tal, às vezes você só encontra um instrutor, mas o importante é sempre que você procurar, é um instrutor, é um professor, é um mestre, para você começar tá bom, desde que você se certifique que essa pessoa tem uma relação com o mestre,
como escola, como estrutura, quem é seu mestre? Qual o seu convívio com o seu mestre? Qual o nível de discipulado que você tem com relação ao mestre, com relação ao Aikido? E isso é o que é fundamental. Maravilha. Ricardo, para finalizar, dá um último recado para os nossos internautas aí, que você poderia falar para esse pessoal que está te ouvindo aqui, está te assistindo, na prática do Aikido, deixa uma mensagem para eles. Em primeiro lugar, agradecer, né, o convite seu, uma honra, um prazer mesmo estar aqui, espero que a gente tenha aproveitado esse momento. A questão do Aiki, o nível é esse, você não estar inerte. Uma guarda tensa demais, ela não cumpre a função dela. Uma guarda morta tampouco cumpre a função. Quando você mantém uma atenção viva com relação ao fluxo, se você precisa ter uma ação mais concreta, uma ação mais abstrata e saber fluir de um lado para o outro para que dissolver o conflito e promover a harmonia. Isso é Aiki. Isso é que a gente tem que buscar. Ricardo, eu que agradeço, o TV Pax, que agradece você. Queremos que você venha mais vezes para poder falar um pouco mais. Espero que o convite seja aceito. Prazer, né? Foi um prazer muito grande. Muito obrigado e mande as suas perguntas, radiopax.org.br, vamos encaminhar para o Ricardo. Próxima semana, segunda-feira, às 15h15, estaremos aqui mais uma vez no TV Pax. O programa Coach para o Sucesso. Conto com você. Lembre-se, viver é belo. Obrigado.